Provérbios capítulo 6, versículo 30 até o 33. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Vamos orar mais uma vez? Nosso Senhor, obrigado por tão graciosa palavra que mais uma vez o Senhor coloca diante de nós como que um banquete, como uma mesa farta posta para a nossa nutrição, para o nosso deleite. Que seja assim, ó Deus. Acomoda o nosso coração em Tuas mãos. Conduz-nos para o Teu aprisco, ó Deus. Que o dia do Senhor, que a exposição e aplicação da Tua palavra seja para cada um de nós como pastos verdejantes, ó Deus, como águas tranquilas, que nós possamos nos deliciar, que possamos ser nutridos, ó Pai. Rogamos a Ti que ao ouvir a exposição, a aplicação da Tua palavra, consciente de que é feita pelo Teu Santo Espírito, que nós possamos ver como que escamas do velho homem caindo de nós, como que o Teu Santo Espírito arrancando os trapos de imundícia que ainda restam em nós, que possamos ver o brilho de Cristo sendo tecido no nosso ser. Rogamos a Ti, ó Senhor da glória, em nome de Cristo, nosso Rei. Amém. As consequências de atos inconsequentes. Esse é o tema da nossa reflexão. As consequências de atos inconsequentes. É um jogo de palavra, o tema dessa mensagem, mas é justamente isso. Atos inconsequentes geram consequências, necessariamente. Eles não são ponderados, eles não são contabilizados, é por isso que eles são categorizados como inconsequente. E só para fortalecer o argumento, eu quero dar alguns sinônimos aqui do que significa inconsequente, porque talvez essa seja uma palavra, esse seja um termo que não faz parte do nosso vocabulário comumente. Então, inconsequente é um ato impensado. É um ato não ponderado, é um ato imprudente, é um modus operandi do tolo, do estúpido, do astuto, é um ato irrefletido. O ato em si gera gozo e por isso ele não pondera. A ação em si gera prazer, gera contentamento, gera satisfação e isso é o suficiente para o cegar. Então ele não pondera, não reflete. A estutícia disso está justamente nesse ato em si, porque não causa a necessária reflexão de que toda causa tem um efeito. Toda ação gera necessariamente uma reação, necessariamente. Então, apesar de ser uma reflexão extremamente básica mesmo, isso fortalece o argumento do pai aqui. Então lembra aqui, o pai está criando um cenário para o filho, caso escolha o caminho da sabedoria, e um cenário para o filho, caso escolha o caminho da estupidez, da estutícia, da loucura. Então, ele não está descrevendo um fato, ele não está narrando uma história. Ele está profeticamente, com a linguagem sapiencial, profeticamente expondo diante do filho as consequências de seguir 2 caminhos. Aquele que ouve
e aquele que não ouve. De alguma forma nós sempre vamos ouvir, irmãos. Ou nós vamos ouvir o Pai, que é Deus, ou vamos ouvir o nosso próprio coração. Mas de alguma forma nós vamos ouvir. Então entenda, ser surdo não significa não ouvir nada. Significa ouvir apenas uma voz, a nossa voz. Significa idolatrar o nosso tom de voz porque ele nos satisfaz. Significa ser seletivo na audição. Então o pai, ele graficamente coloca diante do filho, ele cria um cenário, ele imprime um cenário diante do filho, para que o filho perceba que, por mais que sejam atos impensados, as consequências o assaltarão. E é justamente isso, sabe? Quando o Senhor Jesus fala da sua vinda, e ele fala que virá como um ladrão, ninguém fica em casa esperando um ladrão. Ninguém fica. Nós podemos até nos preparar, botando muros, alarmes, cercas, fechando os portões, mas ninguém vai dormir tenso esperando um ladrão chegar. Por isso que ele assalta-nos. Ele chega repentinamente. E é dessa forma que as consequências chegarão. Nos receberão com guardas completamente baixas. Completamente. Guardas baixas aqui significa guardas que não lutam contra o pecado. Não lutam contra a carne. E no nocautearão. Pá, de repente. Porque nós simplesmente não esperamos por isso. Então, tudo o que foi visto desde o versículo 20, irmãos, é como se fosse se agigantando a argumentação do pai, como se fosse aumentando o tom de voz do pai, porque tudo que foi visto desde o versículo 20, que é o início do sermão, do 9º sermão aqui do pai, essa é a nossa reflexão número 57, mas nessa estrutura de sermões, até o capítulo 9, esse é o sermão de número 9 aqui do pai, que personifica Deus, né? Que personifica o sábio. Então, essas palavras vêm se agigantando, coloca peso sobre as declarações finais, versículo 32 ao versículo 35. As declarações finais, especialmente, no nosso caso, o contraste do versículo 31, do 30 e 31, e o ponto especial, que são os versículos 32 e 33. O versículo 30 e 31 serve de base para o contraste. O contraste em si, a aplicação em si, são os versículos 32 e o versículo 33. O ponto aqui é muito simples, não existe dificuldade aqui no ponto. O ponto é que aquilo que nutrimos um dia nos conquistará. Simples. Aquilo que nutrimos um dia nos conquistará. Sabe, nós já ouvimos isso de diversas vezes. Nós ouvimos em filmes, nós ouvimos no dia a dia, quando uma pessoa se engana com alguém, diz assim, eu criei um monstro. Não foi? Eu criei um monstro. Eu criei uma cobra para me morder. Né? Nós ouvimos isso, nós sabemos isso. Então, isso faz parte da sabedoria popular também. É um princípio básico. Aquilo que nutrimos um dia nos conquistará. Nós vamos dando terreno na nossa mente, nós vamos dando terreno no nosso coração, e quando nós nos apercebermos, nós estamos entregues, tomados. E o contraste aqui, daquilo que nutrimos, são esses dois, a lei de Deus ou os prazeres da carne. O contexto aqui, se nós considerarmos que um sábio é um crente, um servo de Deus, que tenta instruir os filhos no caminho do Senhor. Então, lembra lá de Deuteronômio capítulo 6, ele inculca. É tanto que o versículo aqui, ele é muito emblemático, no versículo 22, quando ele diz, os vários estágios de que a palavra de Deus deve estar na sua vida. Quando caminhares, quando deitares, quando acordares. Então, os vários estágios da vida. Então, isso lembra Deuteronômio capítulo 6. Shema ali, inculcarás. Né? Às vezes, nós nos acomodamos nas nossas reflexões. Nós achamos que ser intencionais significa tão somente participar das programações da igreja.
significa, nós pensamos assim, ó, se eu fizer culto doméstico, se eu fizer devocional, se eu fizer a minha leitura bíblica, se eu ler bons livros, é claro que tudo isso tem uma parcela de ser intencional, óbvio, você vai nutrindo o espírito, nutrindo o coração e tal, mas quando nós consideramos que fazendo isso, nós não precisamos ficar de guardas altas contra nós mesmos e contra o pecado, aí nós vacilamos. Porque Satanás é muito sagaz, irmãos. A nossa carne é muito sagaz. Imagina que a nossa carne estará conosco todos os dias, 24 horas por dia. Imagina isso. A nossa carne, ela milita contra o espírito. Diuturnamente milita contra o espírito. Você acha que a sua carne não vai encontrar uma brecha? Você acha que a sua carne não vai encontrar um subterfúgio para lhe derribar? Ela está com você direto. Ela está nos seus pensamentos. Naqueles pensamentos prazerosos contra Deus. Naqueles pensamentos pecaminosos contra Deus. Quando nós nutrimos isso, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando nutrientes para o nosso pecado. A nossa carne milita contra o Espírito e ela está conosco diuturnamente. Ela não cessa. É por isso que até quando dormimos nós pecamos, irmãos. Nós pecamos dormindo. E aí nós vamos alimentando, vamos nutrindo, e nós pensamos que aquilo que não pode ser exposto diante dos homens pode ser escondido de Deus. Mas não pode. Então nós alimentamos, nutrimos, ensinamos e um dia isso nos consumirá. A base aqui da reflexão é o versículo 30 e 31. É o seguinte, existem pessoas que são nitidamente mau caráter. Existem pessoas que são claramente imorais. É o ladrão. Ninguém vai olhar para o ladrão e assim, não, mas essa pessoa é uma ladra, mas é uma pessoa certa, é uma pessoa correta. Não, o ladrão é conhecido por aquilo. Mas o ponto do sábio é que até para esse, dependendo dos motivos, pode haver compaixão. Porque o motivo parece plausível para o roubo. Aquele que alimenta o mal no coração, para esse não. Para esse não haverá nenhum pingo de compaixão. Esse é o ponto forte da reflexão. Esse é o ponto gritante. Por quê? Porque diferente de uma ação exterior que gerou uma compulsão interior e o fez agir para o mal, que é o ladrão que rouba porque tem fome, aquele que nutre o mal no coração foi uma nutrição voluntária e intencional. Ele escolheu a sua desgraça. Vamos ler aqui. Olha, a base do contraste aqui, o versículo 30 e 31. Diz assim: não é certo, a resposta que o sábio espera é sim, é certo, essa é a resposta, né? Mas o ponto dele é que ainda assim pode haver ponderação, Quando ele diz assim, não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome? O ponto é que não é uma pessoa que furta para saciar, é o ladrão. Ele é identificado como tal. Nós sabemos quem ele é. Ele é um ladrão. Não é certo que se despreze, por mais que seja plausível o motivo do seu erro? É certo que se despreze. É óbvio, ele roubou. E o ponto é, por mais que nós ponderemos que o motivo foi plausível, o motivo foi suficiente, ele não queria morrer de fome, ele tinha que alimentar a sua família, por isso ele roubou, ele foi colocado numa situação impossível de sair-se e ele roubou. Alguns podem considerar coitado, misericórdia. O ponto é o seguinte: independente de haver plausibilidade ou não, aí é que vem o versículo seguinte: ele terá consequências. O grande ponto é assim: o ponto principal para a sua ação foi a fome. Ele viu aquilo e considerou que, olha, isso é o motivo suficiente para eu fazer algo errado.
então eu roubei. O grande ponto é que não houve o contraste daquilo que o levou a fazer algo errado para as consequências grandiosas que virão. Porque você observe que os números são colocados aqui para mostrar que uma ação gerou reações não contabilizadas muito mais superiores do que essa única ação. Quando ele diz assim, pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto. Entregará. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, por mais que seja ponderada a sua atitude, isso o levará à miséria. Porque aqui o contraste é da falência material com a falência espiritual. Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. Obviamente, se ele roubou é porque ele não tem tantos bens assim. Então, até o pouco que ele tem será tomado dele, será retirado. Então, observa aqui. Alguém que rouba para matar a fome. Ele não tem poder sobre aquilo que o fez roubar. Foi a fome, foi uma ação exterior. Ainda assim, é certo desprezá-lo pelo ato que ele cometeu. Apesar de sua impotência em suprir sem o roubo a sua fome, ele arcará com as consequências. As consequências estarão sobre ele. E aí vem os versículos seguintes que fazem um contraste. O contraste é o seguinte, a tolice alimenta a morte. Por quê? Porque voluntariamente ele a nutriu. Que esse é o ponto do Pai, é o seguinte, não cobice a formosura da mulher alheia. O que ele está dizendo é o seguinte, a mulher não é tua, não a cobice. Então, se a gente ampliar aqui o ponto da nossa reflexão, é o seguinte, não alimente aquilo que não lhe é devido. Não alimente no coração aquilo que tu sabes que é mal. Então, a tolice de alimentar a morte é caracterizada aqui. Alguém que despreza a Deus simplesmente, e não existe outro motivo para você, por exemplo, aqui a linguagem que é utilizada, o exemplo que é utilizado é a sedução do adultério, é a sedução, a sagacidade que leva à morte. Eu estava vendo uns vídeos da entrevista, faz tempo que foi lançado o livro da Suzanne Richthofen, né? Aquela que matou os pais e tal, por causa da herança e tudo. E impressionante. Irmãos, eu ainda vou pregar sobre isso. Quando a mulher usa os seus subterfúgios para sagazmente corromper a si mesma e a família. Ainda vou pregar sobre isso. Impressionante o poder de sedução daquela mulher. Você olha para Richthofen ali e você não vê a fisionomia de uma assassina. Você não vê. Você não vê. Você vê a delicadeza. Você vê a fragilidade. Você vê feminilidade ali. Você vê fraqueza, sutileza. E ela sabe que isso é um recurso de sedução. Irmãos, ela seduziu carcereiras, detentas e até promotor de justiça, irmãos, para fazer tudo aquilo que ela queria estando presa. Então, quando nós somos deixados levar pelas sutilezas da nossa carne e da carne do outro, nós estamos nutrindo para nós mesmos a morte. Entenda, irmãos, nós vivemos em meio a pecadores. Ninguém aqui está glorificado, não. Nós continuamos precisando nos despir da nossa carne. Eu, como pastor, eu não estou glorificado, não. A minha família não está. Os meus filhos mais ainda. Nós não estamos.
nós temos uma dinâmica de baixar as guardas para a exposição da palavra de Deus e levantar contra a carne. Essa é a nossa dinâmica contínua. Essa é a nossa dinâmica. Comumente. Então, ele aqui do versículo 32, versículo 33, ele tem poder sobre os impulsos, mas ele não exerce esse poder. Observe que o contraste foi que a fome, que é algo que vem exterior, lhe compungiu para uma disposição interior que o levou a roubar. O ponto que o pai está dizendo aqui é que não seja seduzido, não deseje a formosura dela, cuidado com as suas lisonjas. Porque o pai está dizendo aqui, cuidado para não nutra isso no coração, não nutra no coração. Então ele tem poder sobre esses impulsos, mas ele simplesmente não exerce. Por quê? Porque aquela sedução, aquelas lisonjas, aquela formosura, e você pode ampliar a aplicação e observar o pecado aí, certo? Aquilo foi prazeroso para ele. Então, para ele, não existe nenhum ponto aqui atenuante. Porque lá para o ladrão existe um ponto atenuante. Olha, ele roubou para saciar a fome. Existe um ponto atenuante da agressividade do seu erro. Então, alguns podem considerar, mas aqueles que alimentaram a morte no coração, aqueles que não domaram e não mortificaram os impulsos pecaminosos no coração, esse não tem atenuação. Porque foi um ato deliberado e voluntário de nutrir o pecado, de nutrir o mal. Esse entregou as rédeas do seu coração, ou seja, as rédeas do domínio próprio ao pecado. Então é como se o nosso coração precisasse ser conduzido por rédea, de vez em quando precisa ser chicoteado, e aí ele entregou isso voluntariamente ao pecado. Porque esse pecado, por causa da sedução, por causa da sagacidade, ele gera um prazer que não é exposto, não é visto. É só o ato que é visto. Quando você nutre o pecado no seu coração, eu não estou vendo, irmãos. O seu irmão do seu lado não está vendo. Você peca contra Deus, você peca com imoralidade, você peca com julgamentos, você peca com raiva do irmão, você peca e ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Então você pode alimentar isso no seu coração, isso lhe dá um prazer, porque isso gera você uma sensação de vítima. Você foi vítima, uma sensação de superioridade quando você julga o outro. Então, quanto mais prazer você sente, mais você nutre e nutre. O grande ponto é que, olha, isso tem consequências. Isso tem consequências. O noivo protege a sua noiva. O noivo protege a sua noiva. Ele não permitirá que o pecado cresça no arraial. Não permitirá. Ele expõe. Expõe. Então, ele entregou as rédeas do seu coração ao pecado. E ele está ciente, irmãos, de que o seu caminho é a ruína. Não espere esse compaixão. Não espere esse atenuação. Porque ele está nutrindo, ele está, criando um monstro, ele está nutrindo o seu algoz, aquele que cortará a sua cabeça. Ele está nutrindo o seu chacal. Ele está nutrindo o seu assassino. Ele é a causa da sua própria morte e miséria. E no versículo 33, olha o versículo 33. O que é que nós vemos aqui? De que ao desprezar a lei de Deus, ele escolheu ser marcado para o pecado. Ele colecionará marcas que o seguirão para sempre. E isso é uma coisa... Tem pecados, irmãos, que deixam marcas para sempre. Tem pecados que não são esquecidos. Porque existem tipos de pecado
que invariavelmente serão repetidos inúmeras vezes na igreja. Condenação, exposição. O adultério é um desses. O adultério é um desses. O divórcio é um desses. Será ouvido diversas vezes. Ficará ecoando. E esse será o seu açoite constante. Obviamente, em Cristo Jesus há perdão para os nossos pecados, mas as marcas ficarão. Constantemente esse será açoitado pelas exortações, pela pregação, pela palavra de Deus. Essas marcas sempre o lembrarão de que existem consequências para atos inconsequentes. Quando nós nos tornamos suscetíveis pela sedução, pelo prazer carnal, que nos faz lentamente, irmãos, baixar as guardas. Lentamente. Baixar as guardas, sem que percebamos que estamos ficando desprotegidos. Estamos flertando com a morte, lentamente. E um dia recebemos o golpe de misericórdia. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio, a sua vergonha, nunca se apartará. Os versículos continuam, nós poderíamos refletir sobre eles hoje ainda, mas eu queria focar nesses e deixar os seguintes para a próxima reflexão. O ponto aqui é que o pai está aumentando o seu tom de voz para alarmar o filho que a sua escolha o levará a um caminho. Os seus atos gerarão consequências. Pode ser a morte, pode ser a vida, pode ser força, pode ser fraqueza, pode ser graça, pode ser desgraça. Mas não importa se nós não ponderamos, não importa se nós não refletimos, não importa se nós achamos que foi prudente, não importa se nós julgamos que houve plausibilidade. Olha, mas, sabe, no final das contas, irmãos, o mas não importa. É por isso que desculpas são tão desprezíveis. Sabe, você vive dando desculpa, mas, não importa. Consequências são consequências. Nós as teremos de qualquer forma. Você pode colocar qualquer adversativa aí, não importa. Se você vive com pessoas realmente intencionais, que amam a Deus, essas consequências virão sobre você, mesmo que com lágrimas, mas virão. Porque no final das contas, não ache que o seu compromisso é com a sua esposa. Não ache que o seu compromisso é com seu filho. Não ache que o seu compromisso é com o seu próximo. Não é, não. O seu compromisso primeiro é com Deus. Aquele que não deixar pai e mãe me seguir não é digno de mim. O seu compromisso é com Deus. O seu compromisso primeiro é com Deus. Você tem que entender isso muito bem. Existe uma gama absurda de crentes que não entendem isso. Porque parece que para muitas pessoas existe um limite. Toque em tudo em mim, mas não no meu cônjuge. Toque em tudo em mim, mas não nos meus filhos. Quantas pessoas que deixaram a igreja por causa da idolatria do cônjuge? Quantas pessoas deixaram a igreja por causa da idolatria dos filhos? Quantas? E infelizmente nós vivemos num mar de igrejas imorais que deviam fechar suas portas, que são sinagogas de Satanás mesmo, porque recebe pecadores impenitentes, idólatras e carnais, ao invés de unirem as suas forças para expor a carnalidade e o pecado.
Então nós temos pessoas que são imorais, perversas, carnais, que saem de igrejas sérias e encontram a guarida em igrejas que não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus e o reino de Deus. Não tem. Não tem. Não tem. E ao invés de essas pessoas serem cada vez mais expostas à sua carnalidade, não. Mais uma vez ela incorre no erro de que, se eu fui recebido por essa igreja e aqui estou sendo tratada tão bem, o problema é a outra igreja. O problema são justamente os outros irmãos ali. Infelizmente, nós vivemos essa realidade. Infelizmente. O nosso compromisso primário é com Deus e é diante dele que nós ponderamos. Porque, dependendo de uma atitude minha, irmãos, do meu argumento, você pode aceitar. Mas quem foi que disse que você tem o poder para me dar licença para pecar? Quem foi que disse? Pecado é pecado. Quem foi que disse que por causa da sua palavra eu posso pecar? Não, é verdade, irmão. É verdade, você fez isso daí, eu entendo, é consciente. Existe desculpa diante do trono da glória disso? Não importa se eu entendi, não importa se eu considerei prudente, não importa se eu considerei louvável, não importa, as consequências virão, elas estarão sobre nós. Porque o contraste aqui é contra a lei de Deus, contra os mandamentos de Deus, contra a vontade de Deus. E não do Pai em si, e não do homem em si, e não do sábio em si. E olha o que o Pai está dizendo aqui. O Pai está dizendo assim: se você fizer escolhas erradas, eu vou fazer o teu velório. E é isso que vai acontecer. Não é? É isso que está acontecendo aqui? É isso, porque o Pai está dizendo aqui, se você escolher esse caminho, você terá a morte. E eu vou estar lá fazendo o seu velório, chorando, sentindo dores, porque você não ouviu, porque você escolheu o que é errado. Mas não ficarei contra o meu Deus, seja com o meu cônjuge, com o meu próprio filho, seja com o meu próximo. Não ficarei contra o meu Deus. É isso que o Pai está dizendo. No final das contas, o Pai está mostrando, profeticamente aqui, como virá a morte para o filho, caso ele não ouça. Como virá a morte para nós, caso nós não ouçamos. Tem alguns sermões que nós fazemos aqui que eu mando para quem está chegando na igreja. Esse é um deles. Ouvir salva vidas. São dois. É sábio ser ensinável e ouvir salva vidas. Esse eu já mando, para entender qual é o tom aqui. Né? Para entender. Tem outros também, né? Mas esses são os dois principais. Para entender já. Ouvir salva vidas. É isso que o Pai está mostrando aqui. Vamos orar. Nosso Senhor, Deus de graça e misericórdia, rompe os nossos tímpanos, ó Deus, espirituais. Nos faz ouvir a Tua palavra. Rogamos ao Senhor da glória que, apesar de nós, Tu sejas, ó Deus Trino, glorificado. Que nós ouçamos, que o poder do Teu Santo Espírito enrompa os nossos ouvidos, mente e coração, para que ouçamos ao Senhor, ó Deus, para que vivamos, apesar de nós mesmos, das nossas dores e lutas, em nome de Jesus. Amém.